Olá, estamos iniciando mais um DomusCast com o propósito de levar conteúdo rico para você, voltado aí à construção civil, síndicos, arquitetos, condomínios de forma geral, corretores e assim por diante. Estamos aqui com a Ivonete Ghisoni. Tudo bem, Ivonete? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui. Perfeito. E a Renata também conosco, já na nossa terceira temporada. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Marcelo, tudo certo. Tudo tranquilo. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando então o DomusCast. Hoje estamos com a Ivonete Ghisoni aqui, nos dando o prazer e a honra de estar conosco. Obrigada. Também participando agora também da revista Domus, bem como outras frentes relacionadas a condomínios também. Tem uma vasta experiência, eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Ivonete Rosa Ghisoni, engenheira civil, formada na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em 2005. Começou sua carreira de engenharia desde 2000 em estágios. Estagiou na construção do estádio de futebol Arena Joinville durante toda a construção da primeira fase, pela empresa Helpcom. Estagiou na construção do megacentro Vitfreita, do lado da Expoville, pela empresa também Helpcom. Trabalhou com engenharia da ampliação de um dos blocos do Centro Federal da Educação Tecnológica. Trabalhou como autônoma em diversos projetos no período de 2006 a 2008. Em 2008, abriu a sua empresa, a Ghisoni Construtora Incorporadora Limitada. Devido ao aumento de demandas aí, naquele período, resolveu empreender efetivamente. Essa é a Ivonete. Quiseres complementar, falar mais um pouquinho de você, fica à vontade, Ivonete. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho da minha experiência, na verdade, dentro da área de construção, né, da área de engenharia. Então, abrimos a nossa empresa em 2008, que a demanda já estava começando a ficar grande, né? O conhecimento, na verdade, ele vem quando você inicia na área que você está graduando, na verdade. Então, eu decidi, no primeiro ano de faculdade, já iniciar essa parte de estágio para poder ter um pouco mais de experiência na área, porque às vezes você só ter o teórico na prática nem sempre é igual. Então nós começamos a fazer estágio já no início já da faculdade para poder ganhar um pouco de experiência e depois entrar no mercado de trabalho. E isso eu vejo que faz toda a diferença, e eu sinto falta hoje de muitos profissionais que começam a sua graduação e não iniciam o seu estágio. Então, eu indico todo mundo, inicie a sua vida profissional quando iniciar a sua graduação. Faz a diferença no mercado de trabalho depois. Perfeito, perfeito. E também temos a Renata, representando a cooperativa Sicredi, está conosco aí há algum tempo. Quiseres falar um pouquinho de você, super conhecida já do nosso público, mas, enfim, existem pessoas novas entrando aí no YouTube. Então, a gente também é especialista, a gente se segmentou nessa área condominial, né? A gente atende ali na Dr. João Colinho, onde você já é associada, e a gente tem uma carteira bem robusta, já são quase 1.700 CNPJs. Então, é um dia a dia aí bem árduo, né? Mas a gente gosta bastante e a gente lida também o tempo inteiro com os síndicos, com as administradoras, com o pessoal dessa área. Que ótimo. Estamos aí então com as duas convidadas, né? E vamos falar muito sobre essa parte de engenharia e assim por diante. Nosso tema aqui, que nós estipulamos, obras e reformas em condomínios. A Ghisoni tem uma experiência gigante aí, até na parte de incorporação, né? Exatamente. E a gente pode passar por isso também, né? Nós estávamos agora há pouco falando sobre algumas entregas fora do nosso país que nos chamaram bastante atenção. Em algum momento tu encaixa isso na nossa conversa, que são coisas bem curiosas e bem interessantes. Mas especificamente gostaríamos mesmo de se aprofundar no condomínio, né? Nós temos ouvintes diversos,
mas um público bastante fidelizado de síndicos conosco. Então, como que você enxerga, Ivonete, essa empreitada dentro dos condomínios, né? Quais as dificuldades? Porque eu imagino não, certamente construir um prédio do zero, incorporar, coisa e tal, tem as suas dificuldades, mas são diferentes das dificuldades dentro de um condomínio. Dentro do condomínio, tu tá lá com 50 famílias, 300 pessoas morando, tá quebrando, aí a obra para terminar em 30 dias, mas choveu 20, no caso de Joinville é bem comum acontecer. Então, os parâmetros são diferentes, né, de uma construção nova para uma construção, ou melhor dizendo, um retrofit, uma reforma e assim por diante. O que você encontra de dificuldades e em paralelo a isso, as oportunidades de melhoria e entrega para minimizar essa dificuldade na ponta? Ótima pergunta. Então, eu acho que a maior dificuldade realmente é conciliar todos, né? Então, a empreiteira que vai fazer o trabalho, juntamente com o síndico, que é o responsável por estar olhando aquilo, e os moradores. Então, os moradores cada um tem um pensamento diferente, então a gente tem esse desafio de agradar a todos. Por quê? Porque você vai estar entrando no local onde você vai acabar atrapalhando, na verdade, entre aspas, o cotidiano deles, né? Locais que a gente vai ter que estar isolando, que eles estariam utilizando, né? Então, sempre tem que ter um bom diálogo entre esses três grupos, né? A empreiteira, o síndico e os moradores, né? Já aconteceu vários casos, né, da gente estar fazendo algum evento, fazendo alguma reforma em condomínios, e às vezes em casos que, por exemplo, as pessoas vêm e falam direto para você, né? A gente sempre cria essa hierarquia, né? A gente nunca se direciona diretamente para os moradores, que não é a nossa função, né? Porque a função, sim, é deixar eles falarem, mas sempre levar para o síndico, porque é o síndico que é o que comanda aquilo. Então, a gente nunca evita de passar por cima da autoridade do síndico. A gente sempre respeita isso, e isso é muito importante para nós. Né? A gente sempre está respeitando os ambientes que a gente está trabalhando, né? Então, como eu falei, como eu estou privando os moradores de utilizar alguma área, isso acaba deixando eles um pouco irritados, né? Para quem trabalha com condomínio sabe que é isso. Mas a gente sempre teve uma forma de apaziguar essa situação, né? Com relação a melhorias, por exemplo, o que poderia estar fazendo de melhorias, o que poderia estar ajudando mais, vamos falar um pouquinho assim, o cuidado que o síndico tem que ter quando assume a responsabilidade, por exemplo, de um prédio, né? Eu sempre pego, às vezes, prédios que já fazem anos que não são feitas coisas simples, como manutenção de calhas, às vezes, né? Que são coisas simples que tem que ser feita. Manutenções de parte de revestimento simples, que a pessoa não se atenta e vai deixando o tempo passar, e aquilo cada vez vai piorando mais. Então, a gente sempre alerta, geralmente, o pessoal que trabalha, né, com condomínios, que são, por exemplo, os síndicos, que a gente fala que nem sempre ele tem a experiência da obra, né? Ele tem a experiência de cuidar do condomínio. Mas a gente que tem a experiência da construção, a gente orienta eles sempre a estar analisando isso para que não ocorra e comece a dar problemas maiores, por exemplo, futuros, né? Problemas estruturais, né, Ivonete? Exatamente. Os problemas estruturais a gente encontra muito às vezes. Então, a primeira, assim, olhada de um síndico para um prédio, para um edifício que já tem algum problema que seja estrutural, já faça uma reunião com os conselheiros, geralmente, dos condomínios, e já alerta para que aquilo ali pode ocorrer e começar a piorar a situação, né? Alerta, e só para não deixar fugir, e não perca a mão, assim, sabe? Se tem alguma coisa que tem que ser feito, tem que ser feito. Exatamente. Porque mexe com grana, né? Mexe com isso. Acho que a maior dificuldade, pelo menos no dia a dia, do que a gente escuta, é a parte de mexer no bolso, a parte financeira. Os moradores... E aí tem gente que gosta de empurrar para frente, mas se o síndico tá ali, notou algo importante e emergencial, e acontece, né? Desde uma pastilha, se for estrutural mesmo, aí acho que não tem nem o que conversar. Tem que pegar o dinheiro que está lá
Claro, de reserva, que é né? acordado com todo mundo ali, mas tem um fundo de reserva que os condomínios deveriam prever no sentido de ter uma boa reserva em relação a isso, que normalmente a gente fala de 3 taxas mensais guardadas. Tem esse dinheiro lá, é para isso, é para uma emergência. Então não deixa passar, faz, claro, né, um bom senso de conversar com todos, com o conselho, até levar uma assembleia se for algo expressivo de valor, mas eu como síndico não abriria mão de fazer, porque a responsabilidade é dessa pessoa, né? Eu acho que pulso firme nessa hora e dizer realmente, olha, isso daqui precisa ser resolvido. Não deixe piorar a situação, porque cada vez que você vai deixando, não, hoje, é só um rejuntezinho que caiu ali, e vai deixando. Aí daqui a pouco não é só rejunte, é uma infiltração que tem por trás, que está entrando no apartamento do morador, entendeu? Então são coisas pequenas, às vezes, que não dão muita atenção, mas vai se tornando um problema sério depois. Exatamente. Então, o que eu vejo muitos problemas em condomínio são infiltrações, que a gente tem muitas reclamações de infiltrações, né, em condomínio. Fissuras externas, pastilhas que caem, problemas no telhado. Isso sempre a gente tem essa busca pelo nosso trabalho, né? Por exemplo, em piscinas, cedeu o piso, cerâmicas que quebraram. Então, são coisas simples assim, mas que se você já começar a fazer a manutenção, não deixa criar um problema maior. Entendeu? Exatamente. Então, teve casos que a gente já foi em condomínios que nós tivemos problemas sérios de piscina, mas isso foi se acumulando durante muito tempo. Foi se deixando, não, isso uma hora vai parar, mas não parou. Então, isso já é preocupante. Tem que ser tomada uma atitude o quanto antes. Perfeito. Sim, e é o importante o síndico, como você mencionou, ter esse pulso firme de colocar, a gente precisa fazer isso, porque isso não é estética, né? A gente está falando de algo estrutural. A gente também já pegou na ponta, por exemplo, do síndico chegar e falar assim, em assembleia foi deliberado e os moradores opinaram, decidiram que queriam pintar o prédio e a parte estrutural ficou. E aí? Exato. Né? Então, talvez até registrar esse momento numa assembleia, colocar numa ata, né, Marcelo? Que os condôminos não optaram por fazer outra coisa e não aquilo que realmente precisava. Então, é um combo de uma situação que vai se acumulando, passa muito tempo sem fazer as manutenções preventivas e aí quando você vai ver, a gente está falando de um rombo gigantesco. Eu sempre aconselho os síndicos nesse caso, tá? Porque assim, o que acontece? Os moradores não ouvem o síndico porque às vezes o síndico não tem conhecimento técnico. O que eu sempre falo para o síndico? Solicite uma visita técnica de um engenheiro, sabe? De um técnico para vir aqui na assembleia para dizer, olha, o problema de vocês é esse. E isso precisa ter um cuidado muito grande. Vai ter esse problema. Quando você mexe na dor, né? Falando assim, vai ter um problema sério. E quem está falando é o profissional da área. Eles já olham com outros olhos e dizem, não, realmente a gente vai precisar fazer algo para que isso não ocorra, né? Teve um prédio que caiu agora, não me lembro se foi no norte, justamente um problema estrutural. Foi se abrindo fissuras e ninguém tomou uma atitude, entende? Não tomar uma atitude no sentido assim, vou levar em consideração a construtora que é culpada. Não. Às vezes alertar, olha, nós estamos com um problema aqui, está cedendo. Se está cedendo é porque tem um problema, você já tem que tomar atitudes de escoramento, já tem que ter esse cuidado todo, entendeu? Precisa escorar essa estrutura para que não aconteça nada. Então, esse cuidado de realmente tem que ter, e muito. Aí a gente já está falando de algo que já está no limite, né? Já aconteceu muita coisa, deixaram de fazer vários preventivos lá atrás. E certamente isso, nesse ponto que está, ter que escorar e coisa e tal, já é um ponto drástico. Mas, se não fizer nesse momento, o prejuízo adiante vai ser muito maior. Em relação aos preventivos, eu escuto falar que quando não se faz o preventivo e chega a ter algum problema, os custos relacionados a isso podem superar 60% a mais do que fazer corretamente todo ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos. Tem as normas para isso, né? É só seguir as normas, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, e tem especialistas para isso. E a questão que tu falou ali de comunicação, duas coisas da comunicação. A hierarquia da comunicação, que você comentou, acho que é extremamente importante. Não é incomum ter gente em obra, aí vem os moradores,
eles estão na casa deles, né? Não tem nada errado eles irem lá, perguntar o que está acontecendo, como que estão fazendo. Aí tem alguns que são, de repente, até especialistas, são da área. Obra, Sim, muitos. Já são mestres de obra. Então, eles são curiosos, querem saber e tá no quintal deles. Tá tudo certo, né? Tudo certo entre elas. Era melhor que não chegasse, mas se chegar, a questão que vocês se posicionam muito bem, e que você comentou, é de não falar qualquer coisa para as pessoas que não têm alçada para isso. Quem tem alçada ali é o síndico, né, naquela construção. Exato. Então, de deixar orientado ali o mestre de obras, o pedreiro, o eletricista, olha, sobre isso pode perguntar diretamente para o síndico, com ele, porque o ruído de informação causa, porque aí a obra está para terminar em uma semana, aí chegou ali o cara, e pode ser que leve 2, só que tem a forma de passar. O síndico pode fazer um texto, pode explicar, pode combinar com o conselho, deixar todo mundo sabendo e depois informar. Aí todo mundo já entra junto. Agora se o pedreiro fala, não, isso aqui não é uma semana, isso aqui vai levar 3 meses, pronto. Já vai para os grupos, já dá discussão, aí a casa cai. Só para você ter uma ideia, a gente já pegou obras, por exemplo, né, que foram inacabadas. Então uma empreiteira iniciou já e largou, abandonou, não conseguiu terminar. Quando entra uma nova equipe, aí os moradores já ficam a risco, porque tipo assim, nossa, outra equipe vai fazer a mesma coisa. Não deu certo. Então, essa coisa de mostrar para os moradores, não, nós não somos aquela equipe anterior, nós somos uma outra equipe, leva um tempo até a gente conseguir ficar amigável nesse sentido, reconquistar a confiança. E nesse caso, quando você fala sobre hierarquia, que eu tinha comentado, vem muitos moradores geralmente fazer comentários, dizendo, eu quero assim, quero assado. A gente tem esse jogo de cintura de dizer, olha, assim, foi decidido em projeto fazer dessa forma, mas eu vou levar para o síndico o seu questionamento, eu pego o número do apartamento da pessoa, o nome da pessoa, aí eu levo para o síndico. Olha, esse fulano questionou isso, entendeu? Então, ele decide com a pessoa. Então, eu não vou refazer algo ou mudar algo se um morador vai querer. Isso tem que ser decidido realmente pelo síndico e pela assembleia do condomínio. Sim. E depois traz para nós. Não, Ivonete, vamos mudar porque realmente vai ficar melhor assim. Tranquilo, a gente faz alteração sem problema nenhum. Então, esse jogo de cintura, de falar, né, o meu pessoal é proibido de dar opinião, porque eu não gosto que eles, né, porque às vezes o pedreiro quer dar opinião também, eu falo, vocês não têm o direito de dar opinião, vocês podem argumentar, mas não falem com moradores, porque vocês acabam influenciando eles de uma forma, né? A gente sabe que em construção tem muito disso. Então, fazemos o que é para ser feito. Não inventa história para depois não ter problema lá na frente. Algumas vezes querem opinar achando que estão melhorando uma coisa, né? Mas no fim está estragando, né? Exato. Está estragando. E quando a gente fala da manutenção de forma preventiva, e aí eu até citei ali que algumas pesquisas dizem que pode ter uma economia de 60% quando de fato faz corretamente, não deixa a coisa avançar, né, e ter que fazer drasticamente alguma coisa lá para frente. Nessa parte de manutenção preventiva, Ivonete, o que tu pode trazer de informações para nós, principalmente relacionado, claro que a gente sabe que é importante fazer o preventivo, mas assim, algo um pouquinho mais profundo do que só a gente imaginar que é importante, né? Por que é importante? Por que tem que fazer o preventivo? Por que alguém destinou tanto tempo lá atrás, criou as normas, prazos para fazer, tem que botar rejunte de X e X meses, trocar o rejunte, tem que fazer várias coisas e tem prazo para isso, né? E não foi de alegre que alguém inventou, alguém se aprofundou nisso e criou para nossa segurança, né? O principal tópico aí, talvez, em relação a isso é segurança e, por consequência, economia, porque se faz certo, não gasta dobrado depois. Isso, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Quando eu falei ali sobre a parte de rejunte de pastilha e revestimento externo. Quando você não faz essa manutenção simples, que é fazer o rejunte novamente que caiu. Daqui a pouco cai mais um pedacinho. Daqui a pouco cai mais um pedacinho. Aí daqui a pouco cai a pastilha, entendeu? Caiu a pastilha, você não consegue mais a tonalidade igual de fachada. Entende o que eu quero dizer? Aí você tem lá reservado, mas com o passar dos anos, aquela cor já não vai ser igual a que você vai colocar nova, já vai ficar com destonalidade.
Se for os moradores que são bem exigentes, eles não vão aceitar que aquelas pastilhas sejam de tonalidades diferentes. Você entendeu? Aonde já começa o problema, aí daqui a pouco você vai ver, todo mundo tá brigando porque a cor da pastilha não é a mesma que era. Porque você vai ter que trocar as pastilhas todas. Por causa de um detalhe pequeno. Olha o custo que tu vai ter por um mínimo pequeno. Um outro detalhe muito importante são, às vezes, os próprios fornecedores, instaladores, principalmente de antenas de TV. Eles têm o hábito de subir no telhado. Sim. A gente tem um problema sério que eles não avisam o síndico que quebraram uma telha. Quebram, daí não falam. E aquela telha fica rachada lá em cima. Entendeu? Não avisam, não falam, depois começa a chover e começa a entrar água na laje. Daí começa a entrar no apartamento de baixo. Até você descobrir que aquilo lá era uma telha quebrada, leva tempo. Então, essa coisa de ter essa ligação de o síndico chamar a atenção dos fornecedores, olha, vocês vão subir lá, se acontecer alguma coisa de quebrar algo, me avise. Eu prefiro que você me avise que te quebrou do que você quebrar e não falar nada, porque depois eu vou ter um problema. Sobre manutenção, por exemplo, de calhas, que é um grande problema em Joinville. Eu vejo assim muitas reclamações de calhas, né? A gente trabalha muito com isolamento com PU, que é aquele poliuretânio, né? Que a gente passa como se fosse um silicone mesmo. Aquilo a cada 1 ano resseca. Isso. Se você não fizer a manutenção daquilo, começa a dar problemas de infiltração também. Então, essas ligações de problemas de infiltrações que você vai tendo, vai acabar influenciando os moradores, vão ter reclamações. Aí você tem que subir, arrumar, e vai passando o tempo e vai cada vez piorando mais. Então, caixa d'água, por exemplo, quando as caixas d'água são elevadas, você tem que cuidar para ver, de vez em quando for fazer a limpeza, verificar como é que tá as caixas d'água internas. Porque geralmente, hoje ainda se usa aquelas que vêm com... que são essas de fibras, né? Que são grandes, que vai dentro. Mas antigamente se fazia muito aquelas caixas de concreto armado, onde enche de água. E tem muitas caixas que a gente pega que tá toda oxidada a parte interna. Entendeu? E o cloro em si, ele oxida realmente a ferragem. Então você tem que ter uma manutenção dessas caixas d'água. Quando você entra dentro de uma caixa d'água dessas, você fica horrorizada. Eu já peguei várias caixas assim com problemas seríssimos de estrutura. A pessoa nem imagina que está tomando uma água cheia de ferrugem no ferro, entendeu? Gostinho de ferro. Gostinho de ferro. Já vem já com ferritina já. Então tem que cuidar muito desses cuidados. São cuidados, você vê, são cuidados pequenos, mas faz muita diferença. Você acaba tendo depois que fazer toda uma manutenção de uma caixa. Aí você pensa, imagina deixar o prédio inteiro sem água por um período longo, porque tu não consegue fazer de um dia para o outro. Fazer a impermeabilização, fazer o tratamento dessa ferragem, entendeu? De novo. Então, e tem que esperar secar para depois você colocar água. Então, fazer toda uma logística dessa alimentação predial de água para esses moradores que moram. Então, são coisas pequenas, mas vai fazer toda a diferença. E como você falou, o custo se eleva. Quando mais tempo você vai demorando, mais caro vai ficando. Porque daí você vai envolver, por exemplo, infiltrações, você vai envolver tanta parte de equipes que você vai ter que contratar para estar fazendo essa parte toda que é chato, porque você tem que descobrir onde está o problema. Porque às vezes a goteira é aqui, mas aparece lá, entendeu? Então a infiltração, por exemplo, janelas, que a gente vê muito, né? Problemas de infiltrações de janela. Às vezes aqui está a entrada de água, mas a saída está lá. Daí você começa a cavar lá e não é lá, é aqui. A água encontra lugares... eu vejo que a água é um dos grandes problemas que a gente tem, assim, na parte de manutenções prediais, assim. O que mais há reclamações, realmente. É o que mais, assim, pega dos moradores, né? As reclamações, os síndicos pedem para verificar, até prédios novos, bastante problemas tem. Então, nesse caso, o síndico acaba entrando em contato com a construtora para resolver o problema, mas em últimos casos, aí ele vem e contrata-nos para fazer todo um orçamento e execução desse trabalho. Muito legal. E quando a gente identifica pontos de melhoria, né? De melhoria ou de manutenção e assim por diante, a gente se depara com diversos profissionais
aqui na nossa região, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e diversos profissionais de níveis diferentes, né, de entrega. Alguns com ótimo valor e uma entrega muito ruim, alguns com um valor excessivo e uma ótima entrega, alguns com valor excessivo e uma entrega muito ruim. Tem de tudo, né? Tem para todo gosto. E também sobre as responsabilidades, né? A RT para a obra, essas coisas que o síndico tem que estar muito antenado e até se protegendo e protegendo até o próprio profissional que vai estar lá, né? Documentação dos profissionais que vão estar lá, são funcionários, são terceirizados, vai ter rapel, ele pode fazer rapel. Então, poderia falar para nós um pouco do que você destacaria para o síndico, para o pessoal da construção civil, que devem estar atentos na hora da contratação de um profissional solo? Tem, né? Depende, uma tratativa de um vazamento, um cano, uma torneira. Talvez eu precise de uma empresa tão grande, tem vários profissionais bons assim também, mas tem as suas responsabilidades também, né? Tem que ser profissional, tem que ter nota, tem que ter várias... Condomínio não passa nada sem nota, tem que ser tudo correto. Então, o que tu traria de insights relacionados a isso? Olha, síndico, tu vai contratar, não deixa de prestar atenção nesses pontos aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, quando você vai fazer uma contratação de mão de obra para qualquer tipo de obra, pode ser de condomínios, pode ser para sua casa, pode ser para comércio, é você verificar aonde que essa pessoa já fez algo e conversar diretamente com o condomínio que ela prestou o serviço. Eu sempre digo assim, a indicação de um profissional quer dizer que o trabalho dela foi muito bom. Porque, por exemplo, um síndico que teve boas experiências com o profissional, ele não vai deixar, né, tanto boas como ruins, ele não vai deixar de falar. Esse profissional foi bom por causa disso, disso, disso. Não, esse profissional foi ruim por causa disso, disso, disso. Então, eu acredito que, assim, a parte de verificar os serviços prestados, né, a procedência dessa empresa que você vai contratar, fazer reuniões para saber se essa empresa ela é coerente com o serviço que ela vai prestar, né? Por exemplo, tem muitas empresas que falam que faz, daí na hora que vai executar, não conhece o que ela está fazendo. Ela só fala que ela faz, mas para ganhar o serviço, depois ela não sabe executar realmente. Então, eu sempre digo assim, toda vez que algum profissional, ou um síndico, ou qualquer obra que você vá contratar, verifica se por trás existe um técnico que tem conhecimento sobre aquilo. Porque nem sempre as empresas têm um técnico que conhece. E daí ele acha que ele sabe fazer. Daí é um problema. Porque primeiro você tem que detectar o problema, para depois você dar a solução. Só que para detectar, geralmente, uma empresa ela tem que ter um técnico que vá junto e verifique. Olha, vai ter que fazer isso, 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 isso. Por quê? Aí entra também na parte de valores. Porque às vezes o cara vai lá, faz um orçamento, não tem nada a ver com aquilo que ele prestou serviço. Poderia ser uma coisa mais simples. Então, um técnico ajuda muito nessa parte. Então, assim, a nossa empresa, por exemplo, nós temos toda essa parte de suporte. Então, nós temos tanto a parte de área técnica, né? Nós temos a nossa gerente que cuida das obras também, que faz esse cuidado das equipes, que participa juntamente para ver se o fornecedor está entregando o material que foi comprado pelo condomínio. Isso é muito importante, porque às vezes o síndico não tem tempo, a gente dá esse suporte também. Então, assim, às vezes o síndico não tem conhecimento sobre o produto. Ele compra, mas ele nunca viu. Em muitos casos, né? Também não precisa estar sabendo sobre os materiais. Então, se ele compra, ele vai ver, não, mas será que isso aqui está certo? Então, a gente dá esse suporte. Não, realmente, isso aqui foi o que você comprou, o que você pagou, etc. Tá certinho. Então, a gente vai utilizar aqui para você. Vai colocar aqui, vai você se colocar em determinados locais. Então, depende muito. Então, esse cuidado na contratação é importante. Então, às vezes, o que é sempre bom? Se a empresa, por acaso, não tem um técnico, mas pelo menos contrate um técnico, então, antes de contratar a empresa. O técnico passa, por exemplo, para o condomínio o que tem que ser feito e a empresa vai orçar dentro daquilo ali. Para não haver surpresa de ter esses custos a mais, que a gente acaba elevando demais os valores nesse sentido daí. Por fazer uma coisa que nem precisaria.
Tem muitos casos que acontece isso. Não precisaria ter feito isso. Podia ter gasto em outro local que estaria que precisaria mais, sabe? Barato sai caro, né? O barato, ou pouco planejado, ou pouco visualizado, né? Ou visualizado por pessoas não técnicas para isso, vai trazer prejuízo naquela situação. Vai encarecer. Porque nem sempre precisa, algumas vezes, para se proteger, eventualmente alguns profissionais acabam exagerando na dose. Mas não precisa exagerar, tem que fazer certo. Se é X camada, eu não sou técnico, talvez fale besteira aqui. Não, pode falar. Mas é X camadas de cimento para aquilo ali. Não, para garantir eu vou fazer o dobro. Não precisa do dobro. É aquilo ali. Tecnicamente é o suficiente. Já é um problema, porque a superdosagem é um problema, né? E o pouca também é um problema. Tem que fazer o certo. Por isso que eu digo assim, na engenharia não existe meio termo, tem que ser o certo. É matemático. Então, é matemático, entendeu? Não tem como você, por exemplo, fazer superdosagem. Então, é um problema estrutural. Pouca dosagem também é um problema estrutural. As duas formas é um problema. Então, nem sempre colocar uma quantidade a mais de produto para dar segurança vai te dar a garantia de que aquilo vai ser uma boa para a tua obra, entendeu? E quando a gente fala de obra, quem está nos escutando aí certamente já passou, se fez obra já passou por isso, né? Planejou de fazer a obra, era 100% de valor, e chegou 100% e está na metade da obra, não terminou, era para sair 10 mil, já deu 10 mil e ainda não terminou, tem um monte de coisa para comprar. Infelizmente acontece e até é comum isso acontecer, né? Claro que pode ocorrer imprevistos, né? Foi previsto uma coisa, mas vai ter explicação para isso, né? É claro que o importante é fazer de uma forma bastante ordenada para que a gente minimize ao máximo, principalmente em condomínio. Em condomínio vai aprovar numa assembleia uma obra de 100 mil. Deu 110, o síndico já vai ficar de cabelo arrepiado para explicar. Deu 90, tudo bem, passa tranquilo. Mas esse valor que pode exceder pode passar por várias coisas, desde isso que você falou, então superdosando alguma coisa é um exagero, não precisa. Então esse cuidado é um deles. O outro que eu estou pensando aqui é o cuidado de controle, né? É o controle das coisas que são compradas, a não bitributação de vários materiais. Tem empreiteira que vai pegar e vai comprar tudo. Pô, ali já dá para combinar, não. Só me diz o que é para comprar. Já fica legal que ele controla, porque os condôminos vão perguntar pro síndico: pô, tu controlou o que tu comprou? Tu pesquisou o que tu comprou? Então, assim, imagino que seja mais coerente. Acho que vai ter obra que a empreiteira vai fazer tudo, mas digo, na grande parte, o síndico compra, o síndico entrega e já vai controlando o cronograma. A semana que vem me pediram ferro. Então pediu ferro, vai acontecer aquilo ali. Pediram tijolo, vai crescer uma parede. Então ele participa muito ativamente e de alguma forma busca uma economia, pesquisa. Não existe nenhuma regra que obrigue o síndico a fazer 3 orçamentos. Isso não é fato, mas as pessoas sempre falam, né? Sim. Não, tem que ter 3 orçamentos. Tem que ter 3 orçamentos. Pelo menos 3 orçamentos. Não existe lei para isso, então não é fato isso. Mas no mínimo é um bom senso, né? De procurar os orçamentos, comparar as coisas corretamente. São as marcas, são diferentes. Então, nisso eu imagino que possa ter bastante ganho também, né, Ivonete? Tem. Por exemplo, assim, na nossa empresa, como eu te falei, a gente tem essa parte do cuidado do gerenciamento de obra justamente por causa disso. Então, a gente dá o suporte para o cliente, na verdade, para o síndico, para o condomínio, do que ele está gastando na obra. Então, por exemplo, a gente cria-se uma planilha para ele, a gente entrega para ele: olha, você pode fazer, nós fazemos os orçamentos, como você falou, geralmente a gente faz os 3 orçamentos na nossa parte de gerenciamento e passa para o síndico, ele fecha. Então, ele paga diretamente para o fornecedor quando ele quer comprar essa parte de material, e a gente dá todo o acompanhamento perante aquele fornecedor para que ele entregue no prazo. Então, o que isso ajuda muito? Ele não precisa estar cobrando o fornecedor para estar entregando no prazo que precisa. Porque o que atrasa a obra?
Geralmente são atrasos referentes a entregas de materiais que são pelo fornecedor que demora a entregar, né? O tempo que nos atrapalha um pouco, mas as próprias coisas que acontecem são às vezes mudanças que ocorrem durante a obra. Isso atrapalha também bastante. Eu sempre falo assim, nessa hora da execução da obra, tem que estar tudo muito bem definido. Para não acontecer, por exemplo, de atrasar, porque agora nós resolvemos fazer não mais assim, vamos fazer assado, entendeu? Isso atrapalha bastante no desenvolvimento da construção. Então, eu sempre falo assim, ó, o gerenciamento que a gente dá de suporte, ele te ajuda a saber o que você gastou, saber o que falta gastar, entendeu? Porque daí a gente faz o levantamento certinho e passa para o cliente. Olha, até agora você gastou isso, falta fazer isso daqui ainda. Então, tu tem uma programação dentro daquilo que foi fechado, né? Então, se acontecer alguma coisa de alteração no meio do caminho, a gente vai dizer, ó, teve essa alteração, você vai precisar utilizar mais isso, mais aquilo. Já antecipamos para ele, para que ele passe para os conselheiros, para chegar depois para os moradores, etc. tal, se por acaso precisar de uma reserva a mais, né? Mas, geralmente, nós fazemos os orçamentos dentro do que ele realmente vai executar dentro daquele projeto que ele fez, ou, por exemplo, pelo que tem de problemas para resolver, né, sem projeto, mas se surgir alguma coisa no meio do caminho, a gente acrescenta mais como um aditivo, ou etc e tal. Legal esse suporte, né? Porque aí o Sim. síndico que já tem tantas frentes, ou que às vezes tem muitos condomínios sob a sua gestão, pode se preocupar com outras coisas, né? Deixa acontecer, vai acompanhando, claro, né? Mas consegue aí tocar outras frentes, né? Fica num nível gerencial, né? A gestão disso, né? Porque quando recebe um documento desse, que, por exemplo, a sabe obra, o estágio da obra, né? O budget tem 100% de dinheiro. Do budget foi 60% da grana. Da obra, chegamos em 50%, tá? Porque tem coisa que vai comprar antes, que vai acontecer depois. Mas está tudo caminhando, é um trilho, né? Aqui o dinheiro e aqui um trilho. Então as duas coisas têm que estar meio próximo, assim. Não poderia ter 100% do budget e a obra em 10%. Talvez não faria sentido. Só uma coisa muito diferente, assim, que tem que comprar tudo antecipado, coisa e tal. Mas normalmente isso caminhando junto traz segurança para todo mundo. Para o conselho, para o síndico. E quando recebe um documento desse de forma recorrente, né? A obra vai levar 2-3 meses. Toda sexta-feira vem um resumo. Bom, divide com o conselho, divide com todos os moradores. Olha, nossa obra chegou em 10% do que nós queremos fazer, investimos 20% do que foi acordado na Assembleia, que tá lá, tu tem 100% para gastar, para investir. Então, esse acompanhamento gerencial e profissional ajuda muito. Ajuda. E a gente tem também a nossa empresa, ela comprou um sistema TOTUS, né, desenvolvimento de software, aonde nós podemos fazer desde a concepção de projeto até a entrega da chave. Com o app, o cliente tem um app, ele consegue acompanhar a evolução da obra dele, né? Pode ser condomínios, pode ser pessoas físicas, jurídicas, qualquer construção. Então ele pode acompanhar para ver como é que está a evolução, o quanto que ele gastou, o quanto que ainda falta ele gastar, se teve algum imprevisto. Isso tudo ele já consegue acompanhar pelo um aplicativo que ele vai ter no celular dele a partir do momento que ele fecha uma obra conosco. Então isso é legal, porque ele estando em qualquer lugar que ele esteja, ele vai poder acompanhar o que está sendo empregado de materiais, por exemplo, como você fala. Que, como eu digo assim, a dor do cliente na obra é justamente, ele fala assim, Ivonete, como eu me incomodei em obra. Ivonete, como eu gastei o que não era para gastar. Acho que não tem uma pessoa que não fala isso, né? Assim, aí né? eu falo assim, tá, mas tu fez um cronograma, tu criou uma planilha para saber, né, os custos, os pagamentos. Ah, Ivonete, eu paguei antecipado, o pedreiro me abandonou. Eu falei, mas tu não fez por etapa para poder recebe, para testar, né? Para saber como é que foi. Não, é porque ele vinha sempre me pedindo dinheiro e eu ia dando. E quando eu vi, já tinha pago 50% da mão de obra e tinha sido executado 20%, entendeu? Então isso acontece muito. Então eu sempre oriento os clientes, né, tanto de condomínios, tudo, faça um cronograma físico-financeiro com a tua mão de obra que vai executar o teu trabalho. Se vai levar 2
2 meses, o que está dentro desses 2 meses? Ah, tá isso. Perfeito. Então tu sabe que tu vai ter, nesses 2 meses, tu vai ter que gastar X valor. Eu lembrei até, teve um condomínio que fez uma obra grande, e aí se perdeu também no meio do caminho, né? Gastaram uma grana federal, pararam, porque viram que o que eles estavam fazendo e o que eles arrecadaram não seria suficiente, né? Quando eles começaram realmente a cavar o condomínio, é que eles viram que o negócio era maior, né? Pode acontecer isso também. Pararam, a gente para aqui, vamos fazer agora, organizado de forma planejada, realmente o que precisa ser feito, arrecadaram todo o dinheiro de novo e agora finalmente estão no fim da obra. Mas eles pagaram 2 vezes. Exatamente. Saiu muito caro. Sai caro realmente. Reforma, assim, se não for bem administrada, a gente sabe que reforma às vezes tem esses acontecimentos no meio do caminho, vai aparecendo coisas que você não estava planejado fazer, mas é justamente parar, olhar, verificar se o meu orçamento vai dar, é a melhor coisa, porque senão se você ficar com uma obra parada no meio do condomínio, você vai ter um problema sério com os moradores. Então, quando se inicia, o condomínio fez corretamente. Ele viu que tinha um problema sério, vamos parar. Isso. Agora vamos levantar mais fundos. Levantam mais fundos, aí agora vamos dar continuidade. Né? Porque existem coisas que na hora que coloca a mão que vai perceber. Ou se investe absurdamente antes para fazer várias sondagens, coisa e tal, mas talvez não é sempre que faz sentido fazer tantos testes assim. Então botou a mão lá, aconteceu comigo, eu tive uma reforma de pastilha, tá tudo certo, X mil reais, compramos, vamos começar. A hora que começou, o buraco foi mais baixo. Tivemos que parar, fazer nova chamada de capital, foi quase o dobro do que tinha sido pensado ali, porque a hora que começou a tirar a pastilha, aparecia outros problemas atrás da pastilha, não tinha como saber, a não ser que fizesse sondagem, coisa e tal, e isso tem um custo alto também, ia sair elas por elas, talvez. Então pode acontecer, vai mexer numa piscina, tá tudo certo, mexe na piscina lá, inclusive eu fiz isso agora há pouco tempo também, eu sou bom de obra. Aí só que nessa a gente fez sondagem do solo, pagou para fazer, porque tem um rio passando do lado, a gente achou não, o terreno em torno da piscina estava cedendo, mas a piscina não tinha entortado. Então várias sondagens, investi um dinheiro nessas questões, mas não foi muito alto, era uma sondagem, mas foi um negócio de, sei lá, 30, 40 metros, enfim. E depois disso que a gente fez a obra e deu tudo certo. Mas poderia não ter feito a sondagem, e poderia ter aparecido alguma coisa diferente. E aí falar para todo mundo, olha, aconteceu isso, traz o técnico, o engenheiro que está à frente, ele explica, o síndico pode explicar, mas como você falou, eu acho que é bem importante, não só o síndico está lá falando, tá com o professor, o síndico eventualmente não é engenheiro. Pode ter síndico e engenheiro que tem essa capacidade para explicar, mas e o síndico, até vou falar para a câmera, o síndico não tem a obrigação de entender sobre todos os temas. Ele passa por todos. É direito condominial, é engenharia, é mediação, é finança, é contabilidade. Todos. É uma das profissões mais completas. Ele tem que ter uma pitadinha, uma pílula, né? De cada negocinho desse. Mas, eventualmente, um ou outro, comunicação, um ou outro, ele sabe muito. Os outros, ele busca ajuda. Exatamente. Busca ajuda. Ele não precisa saber sobre essa área da engenharia. Como você disse, o importante é que ele ande com alguém que dê esse suporte para ele, né? Então, por exemplo, quando você não tem uma pessoa que te dá o suporte naquela área que você precisa, ou você estuda muito e tenta se aprimorar um pouco naquela área, ou você procura alguém que te dá esse suporte. Que no caso, quando um síndico ele tem várias direções que ele tem que tomar, várias decisões que ele tem que fazer dentro desse condomínio, justamente. Então, segue para a linha. Não, vou contratar alguém que possa me dar esse suporte. Eu não preciso saber, me aprofundar, parar o meu tempo, estudar e etc. Tal. Venho, trago um técnico, ele faz todo uma análise e pronto, está resolvido. Vai te dar um parecer daquilo que precisa ser feito, né? Um embasamento, né? Melhor. Maravilha! Nós estamos partindo para a nossa finaleira desse bate-papo. Até havíamos comentado antes de começar de trazer alguns insights de coisas interessantes aí que você já viu e vê nas suas viagens e feiras que você participa, que eu sei que você está sempre antenado a tudo. Até
Até acho que a gente poderia, em um novo momento, marcar uma outra para trazer só sobre modelos construtivos de fora. A gente pode até marcar um bate-papo só sobre isso, se você achar interessante também. Sim. Eu já acho de bate-pronto. e trazer isso numa nova pauta. Sim, acho que é legal, né? Sim. O que está mais em alta, que eu sempre digo para as pessoas, é a sustentabilidade, né? Que eu acho que é um tema que hoje as pessoas têm muito cuidado. Eu vejo muitos locais que estão implementando placas fotovoltaicas para geração de energias, né, própria. O condomínio, eu acho assim, para condomínio eu acho espetacular criar esse local, tanto mesmo para uso comum, né? Você pode fazer ali o uso comum do próprio condomínio, que tem um custo elevado de energia. Você pode gerar essa energia para o condomínio, né? A parte de áreas verdes, tentar implementar mais áreas verdes onde é possível, para se deixar mais arejado possível. Eu vejo a diferença, por exemplo, eu moro perto do Sadalamin, que fica na Mata Atlântica ali. Eu vejo a diferença quando eu estou saindo da região mais aqui, começo a descer, como fica mais fresco, entende? Então a gente percebe que verde hoje, assim, áreas verdes é importante ter. Se um condomínio tiver a possibilidade de fazer uma implementação de áreas verdes, eu acho extremamente importante, para diminuir um pouco essa parte quente, né, que gera dentro dos ambientes. E a parte, assim, eu vejo também muito reaproveitamentos de água pluviais, que o pessoal utiliza muito, né, para lavações de calçadas, né, que a água também hoje ainda mais quando você tem a parte de taxações de água e esgoto, se transforma bem mais caro, né, os valores. E o pessoal utiliza bastante essa parte de aproveitamento de água pluvial para esses pontos, né? Lavação de calçada, limpeza geral de condomínio, né? Perfeito, até você falou disso, eu lembrei dessa revista aqui, ó. Inclusive essa é a foto de um condomínio, falou dos verdes, eu lembrei já dessa revista aqui, ó. A nossa cidade você vê, tem vários prédios agora que a nossa cidade está implementando o sistema de verde. Pode ver, várias fachadas de prédios estão colocando o sistema para deixar o ambiente mais arejado, né? Quanto mais verde você tem, mais arejado fica o local. Ele fica mais agradável, né? Por mais que a gente more em uma cidade quente, mas você pode ver, quando você está embaixo de um local que tenha árvores, fica mais arejado, fica mais confortável, né? É isso aí, gente. É isso mesmo. Chegamos ao final do nosso bate-papo aí. Para mim foi gratificante aí, aprendi bastante com você, com a Renata também. Quero deixar minha gratidão aos nossos patrocinadores do DomusCast. Nós temos aqui a B Brasil, materiais de limpeza, patrocinando, bem como a BB Garantidora, a Divinize Móveis Planejados, a ESA Motobombas, a Schaub Pinturas, Sicredi, a pessoa da Renata que está aqui conosco também, outros apoiadores que nós temos, a SINC, administradora de condomínios, a Torre Facilities, o Works e o Rooftop Roof Cooling, que fica na rua Roof Cooling. E com essas comidinhas aqui, algumas coisas que nós recebemos aqui, a Calanta, que é um café ali no centro, na Roof Cooling, e a Chef Cirlei, que é uma chefe que colabora muito conosco também. Esses são nossos apoiadores, patrocinadores, são empresas que acreditam no mundo condominial, bem como a Ghisoni, né? A Ivonete acredita também nesse meio que cada vez cresce mais aí em Joinville, em todas as regiões do Brasil. Minha gratidão a vocês. Obrigada, e até Marcelo. o próximo episódio.